Bom, chegamos aqui à última missão, a missão 6 da atividade OpenGL, que é a Forja da Realidade Fluida, que aqui a gente vai trabalhar com cisalhamento, né? Tem todo anunciadozinho bonito aqui, pede que a gente crie um cubo manualmente, inserindo os vértices dele, né? E aqui está a matriz de cisalhamento, uma dica que foi dada aqui, que a gente vai deformar o eixo X proporcional ao Y, alterando a matriz de cisalhamento, modificando aqui os vértices, né? Vai ser usar as teclas H, minúscula e maiúscula, e a tecla Z, para o usuário poder interagir com o programa, né? A tecla H ela vai aplicar o cisalhamento no eixo X, H maiúsculo vai desfazer o cisalhamento e a tecla Z vai restaurar o cubo à forma original. Então, falar sobre o programa aqui implementado da missão 6, que a gente vai trabalhar a transformação cisalhamento. E o que é o cisalhamento, que eu não falei lá antes no enunciado, né? O cisalhamento é uma deformação que vai ser aplicada à figura que a gente vai trabalhar de acordo com a interação do usuário. Aqui estão as variáveis, foi definida a variável float, SH, que SH é da palavra inglesa shear, que significa cisalhamento mesmo. Ela está inicializada aqui em 0, para dizer que o nosso objeto, nossa figura, ele vai nascer, digamos assim, perfeitamente alinhado na tela, reto, sem deformação nenhuma, está nulo ainda. E também tem a constante aqui, uma constante float, delta shear, que eu coloquei aqui o valor dela de 0,02, que vai ser a velocidade de deformação. Quando o usuário clicar na tecla lá que foi definida, ela vai deformar um pouquinho. Então, por que ela não está um número maior aqui, o número 1? Para que seja a deformação suave, gradual na tela, né? Clicar, se for um número 1, um número grande, quando o usuário clicar na tela, ele já vai deformar bem muito, né? Eu criei a função aqui desenha cubo, como vai ser feito manualmente, né? Vai ser inserido aqui as 6 faces do cubo. Para cada face foi definida uma cor. A primeira aqui vai ser uma face vermelha, a face frontal, uma cor vermelha, mas não puramente vermelho, foi colocado vermelho e mais alguma outra cor para dar um contraste melhor, né? Não ficar uma cor seca, né? Vermelha. Assim como foi definida uma cor verde, aqui foram definidos os vértices, todos os vértices da primeira face aqui do cubo, assim como definir os vértices para todas as outras faces, né? Para cada face definida uma cor. E agora falar aqui sobre a função display, que é aquela função que a gente já falou várias vezes. Vamos focar aqui na função de posição da câmera, que é a função glLookAt. Aqui está as coordenadas dela, todos os parâmetros aqui de coordenadas. O primeiro eixo de coordenada aqui é a posição da câmera. Aqui define a posição da câmera, né, num ambiente. Que ela está um pouco à direita no eixo X, um pouco levantada no eixo Y e 1,5 unidades afastadas para trás. O segundo bloco de coordenadas aqui quer dizer indica a posição do alvo, que está exatamente no centro da nossa imagem, né? E o último bloco de coordenadas vai indicar a posição que vai indicar o vetor, que vai indicar para cima, né? Por isso que tem um aqui no eixo Y, enquanto o eixo X e o eixo Z, que é de profundidade, está zerado. Aqui a gente inseriu a nossa matriz de cisalhamento, de acordo com o que o professor colocou lá no enunciado. E aqui essa função glMultiMatrix aqui vai fazer a multiplicação com a nossa matriz de cisalhamento para poder fazer as deformações. Chama aqui a função desenha cubo, que vai renderizar o nosso objeto. E aqui as funções de interação do usuário, né? De teclado do usuário para poder fazer as deformações quando for pressionar alguma tecla, né? Que foi definida aqui. Foi definida aqui a tecla H para um cisalhamento suave, né? E a tecla H maiúsculo, que vai desfazer suavemente o cisalhamento. Quando for clicar H minúsculo aqui, aquela nossa variável que estava zerada, ela vai ser incrementada com 0,02, que foi o valor definido para essa variável delta shear, dessa constante. E a tecla Z, ela vai restaurar o cubo à forma original dele. Fui colocar a tecla ESC aqui para sair do programa, né? O Root Display que vai atualizar aqui o frame da tela, do desenho. Aquela função init que a gente falou nas outras missões também. Foi definida aqui a cor para a janela do OpenGL que a gente vai trabalhar. E o número 1 que é totalmente opaco, né? Não tem transparência nenhuma, que é o canal alfa. Essa aqui habilita o teste de profundidade.
Essas funções também já foram faladas. GLU Perspective aqui foi falado, mas vale a pena falar de novo, que 45 aqui vai ser o ângulo de inclinação. Esse 1 aqui é a proporcionalidade dos pixels da tela, que foi definido, que é 600 por 600 aqui. Esse outro parâmetro indica aqui a distância mínima, que vai captar a imagem, né, de distanciamento. E o último parâmetro é a distância máxima, o foco mais longe possível, né, que vai ser captado o objeto na imagem. Aqui é a função principal, que chama as outras funções todas, como já foi falado também nas outras missões. O tamanho da nossa janela, que já foi falado, 600 por 600. Vai ter 100 pixels para a esquerda, 100 pixels para a direita, de distanciamento da figura até as bordas da janela do OpenGL. Aqui a função GluteCreateWindow, que vai criar a nossa janela de fato. Aqui com o título da janela, da nossa questão, né? Aqui vai chamar a função int, né, para dar o start aqui. E essas funções também já foram faladas. Aqui vai chamar a função do display, para estar sempre atualizando o display. E aqui a função de interação do teclado, vai chamar a função que foi definida para a interação do usuário. Então acho que mais ou menos isso. Eu vou executar o nosso programa para mostrar um pouco ele funcionando. Aqui está o nosso cubo, como foi definido, né? A nossa janela aqui 600 por 600, 100 pixels aqui para a direita, 100 pixels para a esquerda, definindo o nosso objeto aqui como alvo, né? No centro da imagem. Clicar aqui e interagir com a tecla H, e a gente percebe que ele está deformando no eixo X, né, a nossa figura. Clico na tecla Z, desfaz todo o processo de deformação que tinha sido feito, e clico na tecla H maiúsculo, que vai fazer a deformação aqui no sentido contrário, né, do outro lado da figura. Como eu havia falado antes sobre o valor que foi atribuído a essa constante, que vai ser o valor da velocidade da deformação, ela estava aqui no valor bem pequeno, que era 0,02. Aí eu mudei o valor aqui para 1, para a gente ver como é que vai funcionar o programa com esse valor nessa variável, né? Vou executar o programa aqui para a gente ver funcionando. Aqui está o nosso cubo, nossa figura, né? Eu vou apertar aqui a tecla H, que é a que foi definida para fazer a deformação no objeto, né? E a gente percebe que a deformação foi bem acentuada. A deformação aqui, apenas um clique aqui causou uma acentuada deformação. Aí retorno aqui ao tamanho original, clicar no H maiúsculo e ela deformação para o outro lado, mas a deformação acentuada também, com o mesmo valor que foi atribuído, né, a deformação anterior. Inclusive sai até um pouco aqui o objeto da tela, né? Por isso que a gente colocou aquele valor bem pequeno, que era um valor de 0,02, para ficar uma deformação suave.